Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, pois hoje nós vamos iniciar então a aula 3. Vamos dar continuidade nos documentos médicos legais e, claro, na aula passada nós vimos o primeiro documento médico legal, que é a notificação compulsória, né? Então, hoje nós vamos iniciar falando do atestado médico. Tá? A notificação compulsória, a prof quis trazer algumas questões bem importantes, então a aula aí foi mais longa, tá? A prof fala que vai ser 1 ou 2 aulas, mas acaba sendo um pouco mais. Então eu nem vou falar mais se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3. Eu vou deixar a vida me levar, como diz Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vamos dar aula porque para cantar a prof não serve, né? Então vamos servir. Prof serve para dar aula, né? Não para cantar. Então, vamos lá. A prof vai falando tudo que a prof acha importante. Chegou nos 20 minutos, a prof encerra e começa uma aula nova que a prof já publica no dia seguinte. E a gente vai dando continuidade nos estudos. Belezinha? Gente, atestado médico. O que é um atestado médico legal? Seria aqui um atestado médico legal, tá? É uma afirmação simples e por escrita, tá? Então, o atestado médico, ele não pode ser verbal, tá? Então, o atestado médico, gente, ele é um documento médico legal que tem que ser escrito, tá? A própria notificação compulsória, nós falamos que é um documento... Tem um gato aqui, sai daqui, Chive. É um documento que é um documento escrito. A prof até citou o exemplo de situações em que o hospital ele acaba ligando e notificando por telefone, né? Então, assim, existe também a notificação em que acabam ligando pelo telefone nos avisando, né? Agora, o atestado médico, Mas, Steve, não bate na câmera, bichinho. A prof comprou um gato, gente, que ele é um Maine Coon. Ele é um gato que tem 4 meses e possui 3 quilos. Vocês têm noção do que é um gato de 3 quilos com 4 meses? É um filhote gigante brincalhão. Então ele fica batendo na câmera, tá? Então a prof não vai parar o vídeo, não vai iniciar. Então vão ter os erros de gravação aqui. Como a prof também não sabe editar vídeo, eu teria que estar cortando as cenas, tá? Então vai ficar com os erros de gravação tudo junto aí, tá? Mas voltando então, gente. O atestado médico, ele é um documento que não pode ser verbal, tá? Assim como, por exemplo, a notificação compulsória, em que quando acontece um fato, por exemplo, na hora ali no hospital, em que se chamam, por exemplo, um policial, acabam ligando e notificando, tá? Não tem como. Então, assim, tem que ser um documento escrito. Beleza, gente? E o que esse atestado médico contém? Um fato médico. Tá? E as suas consequências. Beleza? Esse é um conceito do Souza Lima. Tá? Vou passar um teclado aqui, tem que ser no mouse. Tá? Então, vamos para as classificações aí do atestado médico. Tá? Então, quanto à sua procedência, tá? Ou seja, quanto à sua origem, tá? Ou destino. Tá? O atestado médico, gente, ele pode ser aí de 3 classificações. Como a prof disse, existem muitas vezes em outras doutrinas até menos classificações ou mais classificações. A prof montou aqui com base no que é a maioria da doutrina, do que é cobrado em provas, tá? Então, você tem o quê? Uma classificação de procedência, ou seja, de originalidade ou destino. Então, uma classificação oficiosa, uma classificação oficial e uma classificação judicial, tá? Vamos para cada uma delas. A classificação oficiosa, tá? É aquela que ela é fornecida por um médico. Lembrem-se sempre que o atestado médico, assim como todos os outros documentos médicos legais, precisam ser feitos por um médico, gente, tá? Não pode ser feito por uma outra pessoa. Tá? Por um enfermeiro, por um dentista, por um auxiliar, tem que ser feito por um médico, tá, gente? Então, é aquele fornecido pelo médico, tá? Na atividade privada,
com destino a uma pessoa física ou privada, tá? Então, assim, justifica-se por situações menos formais. Então, a gente está falando de oficioso quando a gente está falando em médico da atividade privada. Nós estamos falando em tanto de destino quanto de origem privada. Eu estou falando de mim, Jéssica, que não sou policial, Jéssica, pessoa Jéssica, indo lá e eu preciso de um atestado médico para apresentar lá na universidade que eu tô com... Vamos pensar em alguma coisa que não seja Covid, tá? Eu estou com muita febre e a febre está muito alta, mas não é Covid, não é nada. Vamos pensar em outra coisa, gente. Aí, enfim, qualquer outra coisa que não seja Covid, tá? O prof não consegue pensar em nada agora, porque a gente só pensa em Covid nessa época, né? Mas assim, algum outro motivo. Então, privado, eu levo para uma empresa privada, tá? Então, é tanto origem quanto destino privado, tá? Agora, o atestado oficial já segue uma outra esfera. Por quê? Esse atestado ele é fornecido por um médico que é servidor público, tá? Ou seja, um médico, por exemplo, que fez um concurso público, tá? Para exercer, então, essa função de médico perito, tá? Ou, então, um médico particular, mas que foi determinado, tá? Foi feita uma determinação para que ele trabalhasse e desempenhasse aquela função junto a uma repartição pública. Então, ó, você vai ser um médico ad hoc, tá? Então, você não é um médico que fez concurso, por exemplo, mas você vai ser o médico que vai servir aos interesses dessa administração pública. Então, aquele médico vai servir aos interesses dos serviços públicos. Então, como aquele médico ele vai fornecer os atestados médicos referentes a essa instituição pública, aí os atestados eles têm essa procedência oficial, tá? E tem os atestados judiciais, tá? Os atestados judiciais são aqueles que são expedidos por solicitação ou determinação, por assim dizer, do juiz, tá? Ou integra, então, atos judiciais, tá? Então, ou seja, eles atendem aos interesses da administração da justiça, tá? Então, o juiz foi lá e solicitou o atestado médico referente à situação. Então, o juiz solicitou, o juiz determinou, geralmente o juiz requisita, né? O juiz não solicita, ele requisita. Quando se tem a palavra requisita é porque tem essa entonação de obrigatoriedade, tá? Enquanto a solicitação parece que fica uma coisa meio, você cumpre se você quer, né? Então, ele tem essa classificação quanto à sua procedência, né? Ou até mesmo ao destino, né? Ao seu destinatário. Então, a origem e ao destinatário. Opa, voltou um slide. Quanto ao seu modus faciendi, né? Ou seja, quanto ao seu conteúdo. Tá? Então, quanto ao conteúdo do atestado. O atestado pode ser idôneo, pode ser um atestado gracioso ou pode ser um atestado falso. O que é um atestado idôneo, gente? É aquele atestado médico que é expedido por um profissional habilitado, né? Ou seja, um profissional que tem especialidade para aquilo, ele está incumbido para aquilo, tá? Então, ele está incumbido para aquela função, ele tem especialidade para aquilo, ele está fornecendo um atestado para aquilo. E o conteúdo daquele atestado expressa veracidade, verdade, tá? Então, o que ele está colocando naquele papel, naquele documento, é verídico, é verdadeiro, tá? Agora, o atestado gracioso é aquele fornecido sem a prática do ato profissional que o justifica, tá? Não importa se o médico está cobrando, né, se é gratuito esse atestado, ou se é tipo pago, então, ou seja, se é por caridade ou por amizade, então, você é meu amigo, eu vou te fornecer um atestado sem valor nenhum, ou se é por questão política ali, tá? Então, assim, ou seja, eu não tenho nada, tá? Mas assim, ou até nem sei se a pessoa tem ou não tem, mas tipo, beleza, eu vou te fornecer,
tá? Mas assim, eu nem sou da área direito, tá? Eu sou especializada em outra coisa. Tu tá me pedindo um atestado porque tu tá com esse problema, mas eu sou de outra área, tá? Mas, ou seja, é sempre antiético, tá? E pode se transformar em um ato imprudente ou então em falso, tá? Por quê? Porque não tem uma prática de ato profissional que justifique esse tipo de ato, tá? E, claro, o atestado falso, tá? O atestado falso é que, claro, tem a expressão da falta com a verdade dolosa, tá? Ou seja, ali podia até justificar uma questão de caridade, de humanidade, de amizade, ou uma questão política, tá? Nesse caso da falsidade, é faltar com a verdade dolosamente, seja por meio pago, tá? Então a pessoa chega lá, não, eu tô pagando para você, não quero trabalhar, por exemplo, tô com uma situação no meu trabalho lá, tô pagando para você para me pagar um atestado aí psicológico porque eu não quero mais trabalhar, tô cansado. Vai lá, paga, pronto. Né? 30 dias aí que eu não tô legal de cabeça, né? Isso é um crime de falsidade ideológica, tá? É quando o teor do que tá dentro daquele documento é mentira, tá? Então, tá aí o atestado médico, tá? Quanto ao conteúdo, beleza? Gente, artigo 302 do Código Penal, nós temos um outro crime próprio, tá? Que é o quê? É um crime que somente o médico pode cometer, que é o quê? Dar ao médico, no exercício da sua profissão, um atestado falso. Então, assim, o médico ele não pode faltar com a verdade, tá? Senão ele tem uma pena de detenção de 1 mês a 1 ano. Mas, prof, é um crime próprio? Sim, é um crime próprio, porque somente o médico pode cometer, tá? Então, não pode ir lá o dentista e cometer esse crime. O dentista, então, comete o crime de o quê? Falsidade ideológica. Mas ele não vai cometer pelo artigo 302, porque o 302 é um crime próprio. Somente o médico pode cometer. Belezinha? E claro, dentro do próprio Código de Ética Médica também tem um artigo 110 que fala dessa questão do fornecimento de atestado falso, né? Por um ato profissional que não justifique, né? Que não corresponda à verdade. Né? O médico não pode fazer uso desse tipo de atestado, né? Pois afinal, o atestado médico, gente, ele tem requisitos. Todo atestado médico, ele deve conter o fato médico, ou seja, a doença, né? A doença, o fato que ocorreu, a data do ato, a data da consulta, a data da consulta, a data do dia que foi feito o procedimento, né? Seja da consulta, né? Se houve algum procedimento, se não houve, a assinatura do médico, o carimbo do médico, e neste carimbo deve conter o nome do médico, a sua especialidade, se ele é um clínico geral, se ele tem uma especialidade e qual é, e o número do CRM, tá? Então, são informações que são obrigatórias de são informações que são obrigatórias, tá? Que tem que conter em cada atestado médico. Beleza? Então, finalizando, concluímos então o segundo documento médico legal, certo? Agora nós vamos entrar no terceiro documento médico legal, tá? Que é um dos documentos, eu diria, o documento mais importante, tá? Porque aqui nós vamos falar do relatório médico legal, que é o conhecido exame corpo de delito, é o relatório. O relatório médico legal, gente, é o laudo, tá? Ele também é conhecido como o laudo das perícias que são realizadas. Então, por esse motivo que o relatório médico legal, ele é o exame de corpo de delito, ele é o documento ele é o que mais cai em prova, digamos assim, um dos documentos que mais caem em prova, porque ele é que vai ter esse teor da perícia, com as imagens, né? Aliás, gente, essa aula tem 14 minutos. Então, vamos fazer o seguinte. A prof vai voltar. Porque a prof é má. Tem aquele videozinho, né? Da criancinha, né? Que acho que era do cachorrinho, né? Do cachorrinho, do ursinho. Por quê? Porque ele é mau? Ele é mau. E você? Porque eu sou mal também. A gente é mal também. Então, a prof é mal. A prof vai deixar o terceiro documento médico legal para amanhã.
Por quê? Porque nós vamos, não é somente porque a prof é mal, porque essa aula já atingiu aí os 15 minutos de aula. E o relatório médico legal, a prof vai entrar na diferença entre auto e laudo. E a prof vai ter que entrar em cada aspecto do laudo, tá? Que o laudo ele tem os seus aspectos obrigatórios que tem que conter, que são os seus quesitos que tem que ser correspondidos, tá? E aí tem mais 2 exames ainda, tem mais 2 documentos, que são, lembram que são 5 documentos médicos legais. Então vamos fazer assim, tá? A prof finaliza a aula aí no atestado médico e a gente volta amanhã para falar então do terceiro documento médico legal, que é então um dos documentos aí mais importantes, como a prof falou, porque é um dos documentos utilizados todos os dias. Por isso que ele é mais importante, gente. Ele é utilizado todos os dias pelos médicos legais aí no exercício da profissão, porque é ali que eles demonstram, né, que eles usam a medicina a favor, né, do direito penal, a favor do poder judiciário, né, que é demonstrando aí as lesões, né, os seus laudos de lesões, enfim, todos os laudos possíveis aí de diversas lesões que entram nos âmbitos dos crimes aí do Código Penal, eles vão estar dentro desses laudos, tá? Que comportam o nome aí de relatório médico legal. Belezinha? Então a gente se encontra amanhã e a gente vai falar do relatório médico legal. Beleza, gente? Então, até amanhã, na próxima.